nós estamos conversando sobre o tema discípulo, tá? O que é ser um discípulo? Quais são as qualidades de um discípulo? Qual é a rotina de um discípulo? Quais são as prioridades de um discípulo? E o que realmente é ser um discípulo de Jesus? Para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia hoje no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 9, a partir do versículo 10. Hoje pela manhã, nós já tivemos uma reunião com a equipe dos que trabalham em todos os departamentos da igreja. Nós tivemos um número muito significativo aqui, se eu não me engano, 53 pessoas estavam aqui presentes, daqueles que têm se dedicado à tarefa de apoiar algum departamento da igreja. Então foi muito legal, e nós já conversamos um pouco sobre esse texto hoje pela manhã, e eu gostaria ainda que nós como igreja pudéssemos compartilhar a respeito dele, porque ele fala muito sobre o que é o papel, ou qual é o papel do discípulo. Então, acompanhe comigo a leitura. Lucas 9, a partir do verso 10, diz aí: Ao voltarem os apóstolos, relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus, e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: Manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em um lugar deserto. Ele, porém, respondeu: Deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: Façam-nos sentar em grupos de 50. Os discípulos assim o fizeram. E todos se assentaram. Tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Até aí. Irmãos, quando nós olhamos o movimento de Jesus, do seu ministério, tudo o que ele fez, tudo o que ele fazia, tinha um único foco: discipular os seus discípulos, ensinar os seus discípulos, formar os seus discípulos. A igreja, na minha época de adolescência, na minha juventude, passou por uma repaginada nos últimos anos. Quando nós olhamos, irmãos, para a igreja de hoje, ela já não funciona no mesmo formato da igreja daquele tempo. Naquele tempo, você ia em algumas reuniões, seja um culto, ou uma reunião de casal, ou você ia em algum evento de crianças, tudo era voltado para a comunicação de informações a respeito do reino de Deus. Então, tudo isso tinha um foco: informar as pessoas, levar para elas conteúdo e trazer muita informação, ou o máximo de informação possível. Me parece que existia uma grande dificuldade de entender naquele tempo o real discipulado, como funciona o discipulado. Por quê? Você chegava na escola bíblica, você tinha um assunto, chegava no domingo à noite, era outro assunto, e no outro domingo já era outro assunto, e
cada domingo o assunto era diferente um do outro. Ou seja, os assuntos não tinham conexão entre si. Então, as pessoas recebiam muita informação, mas elas não tinham uma formação. Já desde os anos 80, talvez até o final dos anos 70, algumas agências para-eclesiásticas começaram a chegar no Brasil com um novo foco. E nos anos 90 isso cresceu muito. Na minha época de adolescência e juventude, a igreja começou a ser impulsionada e formada a partir de um novo modelo. Essas agências, quando chegaram, por exemplo, como a ABU, Aliança Bíblica Universitária e outras, elas se tornaram assim especialistas naquilo que elas se propunham a fazer. Então, se era para trabalhar com jovens e a igreja não conseguia alcançar os jovens secundaristas, ou seja, os jovens ali do ensino médio, existia sim uma instituição que fazia isso e fazia bem. Se nós não conseguíamos levar o evangelho às tribos indígenas, haviam missões, trabalhos específicos, como por exemplo a AMEL, aqui da nossa igreja, na nossa convenção, ela trabalha exclusivamente para levar o evangelho a esses locais onde a cultura é diferente da nossa. Se era preciso fazer um trabalho com casais, então você tinha estruturas que levavam realmente o ensino para esses casais de uma forma coerente, como, por exemplo, nós temos a Universidade da Família em Pompeia, que tem bons cursos para as famílias. E essas instituições começaram a crescer e começaram a trazer um novo entendimento a respeito da tarefa da igreja. A tarefa da igreja não é levar informação às pessoas. A tarefa da igreja é fazer com que as pessoas sejam formadas através do evangelho. Ou seja, formar as pessoas através de um conteúdo de qualidade, onde o crescimento dessas pessoas que estão frequentando essa determinada igreja possa ser contínuo. Por isso, se você não percebeu e você é membro da IL, tudo o que nós fazemos aqui dentro tem a ver com discipulado. Tem a ver com uma visão de formação. Desde as crianças que estão agora na salinha e estão recebendo a sua formação na linguagem delas, do conteúdo bíblico que é relevante para a vida delas, para a formação do caráter de Cristo nelas, onde o ensino é transmitido com qualidade e fidelidade até os adultos aqui onde nós estamos, e vocês são expostos à palavra domingo após domingo com conteúdos sequenciais da mensagem, onde essa mensagem se torna inteligível, ou seja, você entende que uma mensagem se conecta à outra, mensagem formando então em você um conteúdo mais sólido da palavra de Deus. Igrejas precisam ter esse compromisso de formar discípulos à imagem de Cristo, porque Cristo fazia assim. Cristo andava com os seus discípulos comunicando o evangelho. Mas quando nós nos entendemos como discípulos de Jesus, nós precisamos também entender que estamos em missão. Nós, à medida que vamos ganhando conteúdo, vamos aprendendo mais acerca do evangelho, quanto mais bagagem e formação nós temos, mais motivação em relação ao outro, mais motivação em direção ao outro nós ganhamos para a comunicação da vida que nós encontramos somente em Jesus e no Cristo crucificado, no Jesus que morreu por nós. Essa missão de comunicar o evangelho é de todo aquele que se diz discípulo de Jesus. E nós trabalhamos, às vezes, com uma visão que é muito cultural a respeito do discipulado. Por exemplo, durante muito tempo eu acreditei que o discipulado ele precisava prioritariamente ser feito de
um a um, ou seja, de pessoa para pessoa. Isso tem a sua eficácia, a sua efetividade? Claro que tem. Mas à medida que eu percebi a igreja crescendo, a igreja se desenvolvendo, eu percebi que eu não conseguiria fazer essa tarefa. Eu percebi que nem mesmo os nossos presbíteros envolvidos na tarefa conseguiríamos, todos nós, desenvolver essa tarefa, com a quantidade de pessoas que nós temos. Então eu fui para as Escrituras e comecei a perceber que Jesus não fazia isso. Jesus não tinha por prioridade aqueles momentos da individualidade. Esses momentos da individualidade faziam parte do programa, sim, mas não eram a prioridade. Jesus está muito mais em encontros de discipulado com a multidão do que com indivíduos. Ele trabalha em várias esferas. Ele tem as multidões, ele tem um outro grupo de 120 discípulos. Dentro desse grupo de 120 discípulos, ele tem um outro grupo de 70 discípulos. Dentro desse grupo de 70 discípulos, ele tem um grupo de 12 apóstolos. Dentro do grupo de 12 apóstolos, ele tem um grupo de 3, com quem ele trocava uma ideia mais próxima. Mostrando que essa relação, mostrando que esse modelo de ensino de Jesus, ele alcança as pessoas de acordo com a sua necessidade. Se nós estamos numa multidão, ele entende que numa multidão, nem sempre todos que estão ali são discípulos. Mas ele não minimiza a importância da multidão diante de um número menor de pessoas com quem ele pode comunicar o Evangelho. Porque dentro dessa multidão, como nós temos aqui hoje, tem pessoas que já se tornaram discípulos, que estão engajados na missão de Jesus e que estão vivendo segundo aquilo que o Senhor nos orienta. Porém, ainda tem pessoas que estão tateando, tem pessoas que estão procurando, tem pessoas que estão tentando perceber o que realmente está acontecendo aqui, saber se isso aqui é algo bom, se é algo ruim, entendeu? Compreender a dinâmica de espiritualidade, compreender a dinâmica da realidade da Igreja Evangélica Livre, Esperança. Ainda estão tentando entender um pouco. Tem gente que tem muito tempo aqui, mas que ainda não cresceu o suficiente para abraçar o discipulado de Jesus. Então, o próprio Jesus sabia que dentro dessa multidão com a qual ele trabalhava, tinha muitas vertentes e muitas esferas de momentos, vamos colocar assim, de espiritualidade que as pessoas estavam vivendo, que são diferentes umas das outras. Nem por isso ele deixava de dar a devida importância. O texto que nós acabamos de ler começa assim: ao voltarem. E quando um texto começa dessa forma, ao voltarem, isso significa que nós estamos no meio de uma história. E que é muito importante sabermos o que acontece antes, porque eles estão voltando de algum lugar. E a história, então, está tendo continuidade. A história anterior relata que Jesus chamou os 12 apóstolos e os comissionou, e deu a eles uma tarefa. Agora vocês vão pelos povoados e vocês vão curar as pessoas, os enfermos, vão anunciar o meu nome, vocês vão expulsar os demônios, ou seja, vocês vão fazer a obra de um evangelista. Vão pelos povoados. E eu dou a vocês autoridade para isso. Agora os discípulos regressaram dessa empreitada evangelística. E como é que foi esse trabalho? Porque quando Jesus chama os discípulos e dá a tarefa, eles provavelmente começam a se perguntar: tá, Jesus, mas como é que nós vamos fazer isso? Não, eu dei autoridade para vocês. Tá, Jesus, mas nós não sabemos fazer. Que autoridade é essa? Não, a autoridade que eu dei para vocês fazerem o que vocês devem fazer é porque vocês me viram fazer. Da forma como eu fiz, façam também. O que eu fiz, agora vocês vão fazer também.
Da mesma maneira como eu curei os enfermos, vocês vão curar. Da mesma forma como eu expulsei os demônios, vocês vão expulsar. Da mesma maneira que eu anunciei o reino de Deus, vocês vão anunciar. Isso quer dizer, com o mesmo poder, com a mesma paixão, com a mesma dedicação. E esses discípulos vão. E ao voltarem, começa o nosso texto, diz que eles relatam a Jesus o que tinham feito. Sabe, quando os discípulos voltaram, eles tinham prazer de contar tudo o que havia acontecido. Deus havia feito grandes coisas através dos apóstolos. As pessoas foram tocadas pela palavra de Deus. As pessoas foram curadas pelo poder de Deus. As pessoas, elas foram libertas da opressão maligna através da pregação da palavra de Deus. Irmãos, é isso que nós como discípulos fazemos. Nós, aqueles que estão dentro da multidão e que receberam o entendimento que são discípulos de Jesus e não meramente pessoas que estão tateando, se percebendo. Essas pessoas, elas estão engajadas, de fato, na comunicação do Evangelho. Por quê? Qual é a diferença entre aqueles que estão na multidão e aqueles que estão na multidão e que se tornaram discípulos? Eles têm a habilidade de ouvir, acolher e responder positivamente aos mandamentos de Jesus. Eles ouvem, acolhem as palavras de Jesus e respondem positivamente às ordens de Jesus. Então, quando Jesus diz, vão e façam, eles vão e fazem. Isso não quer dizer que eles não continuam com as suas debilidades, com as suas dificuldades. Eles continuam. Eles não quer dizer que eles agora não precisam aprender mais nada. Não, eles precisam aprender. Mas é justamente nessa tarefa de aprendizado onde você vai sendo lapidado por Deus, e à medida que o Evangelho vai sendo exposto para você, e você vai sendo exposto ao Evangelho, as qualidades do caráter de Cristo, da pessoa de Jesus, também vão sendo formadas em nós. Logo, então o texto vai dizer, olha, eles voltaram, e a empreitada deles foi uma empreitada de sucesso. O relato deles é um relato de sucesso. Senhor, coisas extraordinárias aconteceram. O Senhor precisava ver o que aconteceu. Imagina as pessoas empolgadas por verem, outras sendo tocadas pela realidade do reino de Deus. É isso que muitas vezes falta dentro da igreja. Pessoas que são realmente, motivadas, empolgadas pela comunicação da sua fé, por entender que à medida que elas proclamam o Evangelho, outras pessoas estão sendo transformadas, outras pessoas estão sendo curadas, outras pessoas estão sendo libertas da opressão do maligno. Se você entendesse o poder daquilo que acontece enquanto nós estamos reunidos aqui. À medida que o Evangelho é anunciado, pessoas aqui são tocadas, são libertas dos poderes do maligno. Pessoas aqui são tocadas e são curadas emocionalmente, são curadas fisicamente. Às vezes nós não sabemos que elas estão sendo curadas, mas elas estão. Elas estão, como por exemplo aquela mulher do fluxo de sangue, que ela tocou em Jesus, e a fé dela foi tamanha que a cura aconteceu, mas ela ficou em silêncio. Se Jesus não tivesse contado à multidão que estava ali a respeito do que havia acontecido, a história daquela mulher, que hoje nós estudamos, que hoje nós conhecemos tão bem, teria ficado desconhecida. Irmãos, quantas pessoas foram tocadas e curadas por Jesus, que nós não sabemos a história delas. João vai dizer que se fosse relatar tudo o que Jesus havia feito e todas as curas que ele havia promovido em um livro, não caberia em todas as bibliotecas do mundo. Lembrando que as bibliotecas também eram bem escassas naquela época, né? Porém,
ele quis dar aqui um tipo de entendimento de que Jesus fez coisas que eles não relataram, coisas extraordinárias, muito mais do que aquilo que está relatado nos evangelhos. Mas o que está relatado nos evangelhos, para nós, é mais que o suficiente para abastecer a nossa fé. Então, eles voltam com esse sucesso e continua o texto dizendo: então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Imagina agora os discípulos voltando das suas viagens, das suas incursões às aldeias, aos povoados, depois de terem curado, depois de terem libertado pessoas da opressão demoníaca, depois de terem proclamado o reino de Deus. É óbvio que eles voltaram exaustos e Jesus entende esse cansaço físico, às vezes emocional, sabe, dos seus discípulos, e fala: ok, eu entendi. Vocês estão precisando de um tempo. Vamos para Betsaida. Vamos para uma cidade chamada Betsaida, que ficava perto do Rio Jordão. E ali ficava, a Betsaida era um local bem deserto. Vamos para lá. Vamos ter um tempo de descanso para vocês agora. E eles vão para Betsaida. Só que no meio do caminho, ou do transcorrer da história, as coisas mudam. E aí, diz o evangelista o seguinte: mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Mas a multidão ficou sabendo que Jesus estava indo para lá e que os apóstolos estavam indo para lá. Acabou com o descanso. Acabou com aquele momento de relaxamento dos apóstolos, porque a gente precisa de descanso, sim. Porém, uma coisa é quando Deus diz que nós precisamos de descanso. Outra coisa é quando nós impomos a nós mesmos uma inércia por causa da nossa apatia espiritual. E chamamos isso de cansaço, ou de tempo de refrigério. Não. Jesus os havia chamado para esse descanso. Porém, as multidões precisavam de socorro. As multidões precisavam de ouvir a respeito do reino, de serem curadas, de serem libertas. Havia trabalho a ser feito. Sabe? O povo de Deus hoje precisa entender ainda que a tarefa não acabou. Eu sei que talvez você está cansado. Eu sei que talvez o mundo, sabe, as dificuldades da vida têm tirado as suas forças e que você se acha esgotado, às vezes desanimado. Assim, é normal isso. Às vezes você está pedindo um tempo de descanso. As frustrações foram grandes. Equilibrar ministério, chamado com trabalho durante a semana, a profissão, às vezes pesa. Eu sei tudo isso. Tudo isso pesa. Porém, você precisa entender que a nossa tarefa não acabou. A nossa tarefa vai acabar quando nós nos encontrarmos com Cristo. Lá nós teremos descanso eterno. Enquanto estamos aqui, nós estamos naquilo que nós chamamos na teologia de igreja militante. É a igreja que está aqui para lutar, sabe, para militar, para trabalhar pelo reino, porque ela tem uma missão e essa missão precisa ser cumprida. E mesmo esgotados, às vezes nós precisamos levantar-nos do nosso local de descanso e partir para o trabalho, colocar a mão na massa, porque nós precisamos olhar para as pessoas com compaixão. Entendermos que nós temos uma mensagem, e é a única mensagem no mundo inteiro que pode salvar as pessoas, que não é a mensagem desta igreja, mas é a mensagem do Evangelho de Jesus. E toda a igreja de Cristo precisa ser comprometida com ela. Toda a igreja de Cristo. Nós precisamos nos comprometer com a pregação. Eles voltaram, irmãos, e diz o texto anterior que a pregação que eles fizeram foi tão intenso que chegou aos ouvidos de Herodes, o governador,
ouviu falar daquilo que eles faziam, daquilo que eles fizeram. E ele ficou tão tocado, ele falou, mas quem é esse que eles estão anunciando? Esse nome que eu escuto por todos os lados, esse nome de Jesus. Aí uns disseram para ele, deve ser Elias que ressuscitou. Aí outros disseram, não, deve ser João Batista que ressuscitou. Ele disse, não, João Batista não pode ser, eu mandei cortar o pescoço dele. Então deve ser um dos profetas. Eles não sabiam definir muito bem quem Jesus era, mas as informações a respeito de Jesus foram espalhadas por todos os lados em Israel. Sabe, irmãos, eu posso me esmerar aqui para fazer a minha melhor pregação, para que você possa ouvir o melhor ensinamento que eu posso, às vezes, ceder a vocês. Mas o que eu faço aqui nunca vai ter o mesmo impacto quando todos nós aqui entendermos a nossa missão e sairmos pelo nosso povoado anunciando o Evangelho. Sabe, o poder de Deus, que é manifesto pelo Evangelho pregado, precisa ganhar vida e corpo em cada um de nós aqui. Não aqui dentro desse recinto, mas lá fora, aonde pessoas vão ser tocadas, aonde pessoas serão transformadas pela mensagem que você carrega consigo, como esses apóstolos fizeram. Pessoas foram transformadas, irmãos, pelo poder da mensagem deles. E quando essa multidão que estava carente descobriu que eles estavam ali em Betsaida, elas foram atrás. Sempre vai ter alguém que virá atrás de você se você tiver uma palavra de vida para essa pessoa. Se ela encontrar em você um instrumento de Deus para comunicar vida, sempre haverá uma pessoa, sempre virá alguém até você e que vai atrapalhar o seu cotidiano, que vai tirar você da sua zona de conforto, que vai mexer com as suas estruturas e que, se você quiser se envolver com ela, você vai precisar se comprometer. E foi isso que aconteceu. E quando essa multidão chegou, diz o texto, ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ele as acolheu. Essa palavra acolheu aqui, no original, tem a intenção de dizer que ele as abraçou ou ele as acolheu com carinho. Sabe, não é aquele acolhimento, irmãos, bom, chegou gente aí para eu poder trabalhar com elas. De novo eu vou ter que falar de Jesus para essa pessoa. Bom, fazer o quê, né? Eu tenho que fazer. Bom seria se eu não tivesse, mas como eu tenho que fazer, eu vou fazer. Não. Sabe, do outro lado, se a multidão estava ansiosa para estar com Jesus e os apóstolos, Jesus estava ansioso para estar com a multidão. Foi para isso que ele veio, para comunicar o reino de Deus, para falar que o reino de Deus é chegado, está aí para todos nós abraçarmos de fato como um local, não apenas para onde nós vamos, mas abraçar o reino de Deus como um novo estilo de vida. Então, ele as curava. As pessoas, quando elas são tocadas pela mensagem do reino de Deus, elas são curadas. Aos desesperançados, eles recebem esperanças. Aqueles que estão vivendo uma vida de caos, podem viver novamente em ordem. Aquele casamento que está para ser destruído pode ser restaurado. O filho que está andando por caminhos longe do Senhor pode ser trazido de volta. A esperança, ela pode brotar no coração das pessoas, porque elas entendem que o Deus a quem elas servem é maior do que todo e qualquer problema. Era essa a ansiedade dessa multidão. Eles olhavam para Jesus e sabiam que o problema que eles estavam trazendo era
impossível de se resolver. Ninguém resolve problema de doença, irmãos, principalmente naquela época que o número de doenças incuráveis era muito maior do que hoje. Só com autoajuda ou poder próprio? Não. Precisa ser ajudado. E Jesus as curava. Lembra de uma coisa. Tudo o que acontece na sua vida parte de Deus. A Bíblia fala que todo dom perfeito, ele vem direto do Pai das luzes para nós. Isso quer dizer que quando você chega em casa e você está com uma baita dor de cabeça, e você toma um Dorflex, um paracetamol, ou uma dipirona, ou uma neosaldina, alguma coisa do tipo, para poder fazer passar a dor de cabeça. E você olha e fala assim, bendito remédio. Tinha até aquele outro lá que era para dor de cabeça, que tinha o bendito, né? Eu não lembro o nome do remédio agora. Mas tinha um remédio aí. Não é o remédio. Quem curou você foi Deus. Por quê? Porque diz as Escrituras lá em Jeremias que é Ele que faz com que as pessoas tenham condição de descobrir na natureza criada por Ele as estruturas necessárias para entender aquilo que vai promover a melhoria para a vida do ser humano. Ou seja, se Deus não revelar ao homem aquilo que Ele mesmo criou para promover o bem-estar humano, nós continuaríamos na ignorância. Então, quando uma pessoa descobre alguma coisa, não foi simplesmente ela que descobriu, irmãos. Foi a graça e a misericórdia de Deus que alcançou a humanidade, provendo à humanidade condições para alcançar cura. Precisamos dar glória a Deus por isso. Ele pode curar de forma sobrenatural, mas se nós olhássemos como Ele cura de maneira natural, se nós dessemos a Ele a glória por cada cura que nós temos da unha encravada à dor de cabeça, irmãos, nós iríamos entender que Ele faz tanta coisa por nós, como Ele nos cura. E aqui é claro que envolve também a cura emocional, a cura espiritual dos pecados, das pessoas que chegam com as suas mazelas espirituais dentro da igreja e quando escutam o Evangelho podem serem libertas desse poder avassalador do pecado que domina, que escraviza, e eles podem viver agora uma novidade de vida, como nova criatura para a glória de Deus. Então eles foram acolhidos, foram instruídos a respeito do reino de Deus, e à medida que a instrução acontecia, curas também aconteciam. Mas, como os apóstolos também estavam em formação, como os apóstolos também eram discípulos, como aqueles que estavam na multidão, eles também precisavam aprender algumas coisas. E diz o texto, ao fim da tarde os 12 aproximaram-se dele e disseram, manda embora a multidão. Como é que você entende esse manda embora a multidão? É tipo assim, Senhor, nós já fizemos o que nós tínhamos para fazer, nós estamos cansados. Olha, a nossa empreitada foi um sucesso. Nós já fizemos tanta coisa, sabe, manda embora a multidão. E eles tinham uma boa desculpa para mandar embora a multidão. Uma boa desculpa. Olha, aqui é deserto, Senhor. A região de Betsaida era deserta. Aqui é muito deserto. Deixa eles irem para o próximo povoado. Lá eles vão conseguir comprar alimentos. Eles vão poder também encontrar pousada. Sabe, nós estamos pensando no bem-estar deles, Senhor. Nós temos boas desculpas para não nos envolvermos com a obra de Deus. Mas lá tem pessoas que pensam diferente de mim. Eu não quero atrapalhar. Eu não tenho tantos dons assim. Nós temos sempre boas desculpas para poder nos eximir da responsabilidade.
Mas aí, nós vemos o que eles estão dizendo: manda embora a multidão. O que eles estão dizendo é: deixe que eles se virem com os casamentos deles. Deixe que eles se virem com as suas questões emocionais. Deixem que eles se virem com o conhecimento acerca do reino de Deus. Deixa, eles vão se virar no próximo povoado, ou depois eles voltam. Depois eles voltam, Senhor. Mas Jesus olha para aquela situação e responde. Ele, porém, respondeu. Esse ele, porém, é Jesus coçando a cabeça e pensando assim: bom, vocês não entenderam ainda? Vocês não entenderam ainda? Eu tenho compaixão desse povo. Compaixão é você, sentir com a outra pessoa. Você se colocar junto com a outra pessoa, sentir aonde o calo está apertando, calçar o sapato. Jesus fazia isso o tempo todo. Lá em Mateus, aparece 3 vezes a expressão de que Jesus se compadecia das multidões. A primeira vez diz, e Jesus se compadeceu das multidões. A segunda vez diz que Jesus, olhando as multidões, viu que elas eram como ovelhas que não tinham pastor, e se compadeceu delas. A terceira vez, não é o narrador que diz que Jesus tinha compaixão das multidões. É o próprio Jesus que assume a fala e diz aos apóstolos: eu tenho compaixão das multidões. Como se eles não tivessem ainda entendido, compreendido. Fala assim: ei, vocês estão entendendo que a multidão é algo importante para mim? Que essas pessoas que estão carregando dores, dificuldades e mazelas, elas são importantes para mim? Que na nossa cidade nós temos uma multidão caminhando por aí sem conhecer Jesus, carregando as suas mazelas, as suas dores, os seus incômodos, os seus fracassos, as suas decepções, as suas desesperanças, e elas são importantes para Jesus. Ei, Jesus está dizendo: eu tenho compaixão da multidão. E como expressão de compaixão, ele vai dizer aos apóstolos aqui: ei, deem-lhes vocês algo para comer. Sabe, eles estão tendo algum problema, alguma dificuldade? Resolva. Vamos lá, vamos nos mexer. Qual é a necessidade do povo à nossa volta? Vamos resolver, vamos nos envolver de fato com a necessidade das pessoas. Deem-lhes vocês algo para comer. Às vezes a pessoa não está precisando de algo para comer, às vezes a pessoa está precisando de um abraço. Às vezes a pessoa está precisando de um ouvido. Às vezes, não, sempre, as pessoas estão precisando ouvir a respeito do Evangelho da salvação. Sempre. E quem é que vai comunicar isso? Somos nós, todos nós. Aqui dentro? Não. Quando nós saímos daquela porta, nós vamos, como Cristo, cumprir a nossa missão, enviados por Ele, para que as pessoas alcancem vida. Porém, eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes. O que eles estão falando? Olha, os nossos recursos são limitados, Senhor. Nós só temos 5 pães e 2 peixes. É pouco demais. Dá para a gente fazer uma jantinha aqui para a gente. Para nós 13, os 12 apóstolos e Jesus. Dá para a gente fazer uma jantinha aqui para a gente. Mas para a multidão não vai rolar. A não ser que o Senhor está querendo que a gente vai comprar comida para essa multidão toda. E aí vai dar a quantidade de gente que tinha lá. 5.000 homens. Fora mulheres e crianças. Fora mulheres e crianças. Então tinha muita gente lá. E Jesus então fala assim: ok, então deixa eu ensinar vocês como é que vocês se envolvem com a vida das pessoas. Com responsabilidade. Em primeiro lugar, precisa ter estratégia. Nós precisamos saber quantas pessoas têm necessidade. Como é que eles descobrem que existem 5.000 homens? O texto de baixo vai dizer. Jesus vai falar assim:
Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar em grupos de 50. Como é que você descobre quanta gente tem? Faça sentar de 50 em 50. E nós vamos saber quantos grupos tem. E aí, de acordo com a quantidade de grupos, nós vamos saber quantas pessoas tem, quantas pessoas necessitam, quantos líderes de famílias nós temos aqui e o que nós precisamos fazer para suprir-lhes as necessidades. Ou seja, a igreja precisa trabalhar com estratégia, nós precisamos saber como nos envolver com as pessoas, nós precisamos saber como nós podemos tratar as pessoas de fato, com cuidado, com zelo, entendendo a sua real necessidade, para que nós não criemos um esforço demasiado a ponto de nos cansarmos sobremaneira e nos desanimarmos. Ou seja, nós precisamos demandar o esforço necessário para ajudar as pessoas, não mais. O que acontece com o desânimo das pessoas? É que quando elas querem fazer alguma coisa, querem se envolver com algo, elas se envolvem de tal maneira, sem medir o esforço que estão fazendo, que o trabalho que elas fazem se torna pequeno e por um curto período de tempo. Por quê? Elas não suportam a continuidade. O que Jesus está ensinando é que precisa o trabalho de envolvimento com vidas ser contínuo. Se você não tiver estratégia, você vai exaurir as suas forças e você não vai conseguir dar continuidade. Por quê? Porque o seu trabalho é trabalhar com vidas. Ou seja, é para a vida toda. Porque o tempo inteiro você vai ter gente ao seu lado. E você vai precisar saber como se envolver. Você vai precisar saber como lidar com essas pessoas. Então Jesus senta essas pessoas em grupos de 50 e ele toma os pães. Ele diz o seguinte, o versículo 16: tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças, o partiu. E em seguida entregou aos seus discípulos para que servissem o povo. Que coisa fantástica, irmãos. Qual que é o nosso problema, às vezes? Quando nós queremos fazer algo, nós mantemos o nosso foco, geralmente, ou na multidão necessitada, ou nos recursos que possuímos. Quando nós olhamos para a multidão necessitada, por exemplo, igual nós temos na nossa cidade, nós vamos falar como resolver o problema social que nós temos. Como podermos ser relevantes dentro da sociedade de Cascavel a ponto de impactar verdadeiramente essa cidade com o Evangelho. Nós olhamos para a multidão e falamos, é grande demais. Como os discípulos falaram. Se nós olharmos para os nossos recursos, nós vamos dizer, nós somos pequenos demais. Nós temos poucos recursos. Nós não vamos conseguir desenvolver um trabalho que seja relevante e que realmente possa impactar essa multidão, que possa suprir essa multidão. E esse é o nosso problema, nós mantemos o olho na multidão ou nos recursos que possuímos. Jesus não. Jesus, ele eleva os olhos ao céu e ele dá graças. Os olhos de Jesus estavam no lugar correto, estavam em Deus Pai. Ele sabia que a provisão vem de Deus Pai. Ele sabia que a capacitação vem de Deus Pai. Ele sabia que o suprimento vem de Deus Pai. Porém, cabe a nós a responsabilidade de mantermos os nossos olhos fixos em Deus, com a fé de que Ele vai nos suprir e que a missão, em primeiro lugar, é a missão dEle, por isso Ele vai zelar para que a missão seja cumprida, mas nós precisamos apresentar os nossos recursos à disposição dessa missão. Nós precisamos contribuir para essa missão. Se for 5 pães e 2 peixinhos, que seja os seus 5 pães e 2 peixinhos, pode se tornar sustento para uma multidão nas mãos de Jesus. E nós achamos que às vezes a nossa contribuição é pouca demais. E essa contribuição pode ser uma contribuição financeira ou, principalmente, a sua contribuição pessoal, o seu envolvimento pessoal
com os seus dons. Às vezes você acha que você tem muito pouco com o que contribuir com a comunidade. Não é. Nas mãos de Deus, isso pode suprir a necessidade de uma multidão. Você vai ver o texto dizendo que eles saíram dali satisfeitos. Irmãos, nós temos uma multidão que está insatisfeita com a vida, que está olhando para a sua existência e não vê satisfação, e pode procurar, às vezes, no consumismo, pode procurar, na compra de bens, pode procurar, no status social, pode procurar nas riquezas, pode procurar em viagens. Nada disso vai suprir essa insatisfação que existe dentro do coração humano. Nós temos a resposta para a insatisfação do coração humano, que se chama Jesus, o Evangelho da salvação. Nós temos essa mensagem, e você e eu, pequeninos como nós somos, às vezes com os nossos 5 pães e 2 peixinhos, quando estamos ao lado de Jesus, Ele vai transformar esses dons e talentos que Ele mesmo nos deu em instrumentos suficientes para alimentar e suprir as necessidades de toda uma multidão. Mas olha só, o texto não para por aí, ele continua. Ele diz que ele entrega aos discípulos para servir ao povo. Você não só contribui com o que você tem, você não só manifesta a fé de que o suprimento vem do Senhor, mas também você distribui isso ao povo. Nós precisamos aprender a nos distribuir, a distribuir o que nós temos, a compartilhar, a termos generosidade, carinho, desejo de nos envolver com a vida do próximo, solidariedade. Jesus fala assim: ok, agora vocês têm o que vocês precisavam. Agora cumpram o seu papel. Irmãos, nós temos muita coisa. Se você olhar, nós temos muita coisa. Nós podemos ser solidários. Nós podemos alcançar os outros nas suas mazelas, nas suas dificuldades, e nós temos com que contribuir. Às vezes suprindo-os fisicamente, mas principalmente suprindo-os espiritualmente. Nós temos muita bagagem para isso. E diz o texto o seguinte: todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Na obra de Deus, Jesus nunca faz nada para o desperdício. Nunca faz nada para ser desperdiçado. Mas como assim? Sobrou 12 cestos. Porque na nossa tradução por cestos, nós já pensamos naqueles balaios antigos, né, de vime ou de bambu, cheio, e principalmente os filmes deram essa ideia para a gente de que eram cestos grandes. Não, esses cestos aqui, eles eram bolsas. Na verdade, eram chamadas cestas. Eram bolsas individuais, para cada pessoa carregar o seu próprio alimento. A quantidade necessária para a sua viagem. Sobraram 12 cestos cheios. Quantos eram os apóstolos? Quantos, irmãos? 12. Jesus estava ensinando o quê? Quando você compartilha o que você tem, pode ficar tranquilo. Ele sustenta você. Ele está cuidando de você. Eles só tinham 5 pães e 2 peixinhos. E agora eles saíram com sustento para a caminhada, para a jornada deles, para a continuidade das viagens que eles iam ter. E diz os comentaristas nesse texto que essa instrução não foi apenas para o seu próprio suprimento. Jesus não estava ensinando apenas que ele supria a necessidade dos seus discípulos, mas era uma continuidade para possibilitar o aumento da generosidade. Agora, quando vocês forem para outros povoados, encontrarem outras pessoas, vocês podem distribuir o pão que sobrou. Vocês podem continuar distribuindo o pão que sobrou. Lembra quando a mulher, ela quebra aquele vaso de alabastro e joga na cabeça de Jesus? O que os apóstolos, eles dizem imediatamente?
Eles falam, uau, mas isso é muito caro, esse unguento é muito caro. Ele podia ser vendido e o dinheiro ser dado aos pobres. Eles entenderam. Nós podemos doar, nós podemos cuidar das pessoas que estão ao nosso redor, porque nós vamos sempre ser supridos. Sempre ser supridos. Irmãos, essa é a dinâmica da vida de um discípulo. Nós somos discípulos. A pergunta é, quem é você? Quem é você aqui hoje à noite? Quem é você no meio dessa multidão? Você é o discípulo que realmente está engajado na missão, na obra? Você está ouvindo, acolhendo e vai responder positivamente? Ou você ainda é aquele que está tateando, tentando descobrir, sabe, ter impressões a respeito do reino de Deus? Ou você é uma pessoa como aqueles 10 leprosos que procuravam cura e depois que receberam a cura foram embora e nem obrigado para Jesus disseram, só um voltou. E Jesus fala, cadê os outros 9? Aí ele, de cabeça baixa, diz, Senhor, eles não vieram. Eles conseguiram o que queriam e foram embora. Não, irmãos. Nós somos chamados para mais. Nós somos chamados para mais. A nossa tarefa não acabou. A tarefa da missão de Jesus, que começou com os apóstolos, não acabou. Ela continua através da minha vida e da sua vida. Que Deus nos abençoe e nos dê muita alegria por participarmos dessa caminhada e dessa missão. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar?